como a gente já estava conversando aqui no início, vamos procurar alguém do agro para conversar, né? E aí, logo já vem na cabeça aquela ideia do cara com calça apertada, o cinto, botina, chapéu. Pô, eu achei estranho que ele chegou de carro. Você quer chegar de cavalo, pô. Por que não? E logo eu aceito. É a brincadeira entre amigos. E logo, assim, eu não tive uma vivência, vamos dizer, crescido na fazenda. Cresci na cidade mesmo, visitando fazenda final de semana. Vida normal de cidade, só que uma particularidade muito grande, que era o quê? Um pai dedicado à consultoria em pecuária, que eu vi isso desde que eu nasci. Então eu acompanhei um pai que tinha uma rotina igual eu tenho hoje, viajando bastante, atendendo pecuaristas e atendendo fábricas de ração. Mas no Brasil inteiro. Não tinha fazenda ainda? Não tínhamos fazenda, ok. não tínhamos fazenda. Tinha a granja do meu tio que eu ia todo final de semana, que era a visão de fazenda que eu tinha. E a gente visitava, obrigado. Quer café? E aí eu cresci com essa visão de fazenda que era a granja ali e com a visão totalmente oposta, jamais uma visão de negócio. Desde criança já tinha essa visão de ver o meu pai trabalhando, dando consultoria em fazendas, olhando essa parte já como um negócio. Então, tipo, ele não era o cara... Meu pai foi ter fazenda depois dos 50 anos. Nossa. Então, a gente não teve essa vivência de dentro. Por exemplo, uma particularidade que eu sempre falo, eu sempre quis fazer zootecnia. Sempre. Desde o começo, eu não cheguei a prestar nenhum vestibular concorrido. Minha turma toda, o colégio estimula, né, a ir para uma federal, uma estadual. E eu já sabia para onde que eu queria ir, porque ali era a faculdade que fica na mesma cidade onde eu morava, Uberaba, Minas Gerais. Eu sou de lá, né? Sou nascido em Araxá. E aí, quando eu entrei na faculdade, mais da metade da minha turma, para não dizer 80% da minha turma, gente da fazenda, cresceu na fazenda, sabia dos pormenores ali que você faz dentro da fazenda, sabia de tudo, da coisa prática mesmo, né? Arriar o cavalo, fazer não sei o quê. Eu não sabia nada disso. Eu era famoso de apartamento mesmo. Então, na hora das aulas práticas, todo mundo já sabia fazer. A maioria das coisas eu não sabia nada. Então, o meu negócio foi o quê? Estudar, correr atrás de informação. Tinha, graças a Deus, uma ótima mentoria dentro de casa, né? Eu sempre cresci vendo as pessoas admirando o meu pai como um nutricionista para ruminantes. Então isso daí foi a visão que eu sempre tive, inclusive por influência dele, não direta, né, mas por admiração ao trabalho dele, que eu segui essa carreira também. Já esbarrei no microfone 3 vezes, mas tudo bem. E aí nesse ponto eu penso assim, a zootecnia ela me puxou naturalmente. E aí, consequentemente, quando você fala de zootecnia, você fala de... O conceito em si de zootecnia é produção animal, mas hoje você fala de zootecnia, todo mundo pensa em boi, né? Então foi daí que eu fui trazido para a pecuária. Foi natural, porque comecei a me envolver com zootecnia, já envolvia diretamente com pecuária. Tudo envolvido lá dentro. 90% das disciplinas que a gente faz dentro da faculdade são voltadas para dentro de uma fazenda de pecuária, na grande maioria das vezes de corte, né? Então, foi daí que teve essa puxada, esse estímulo. Um histórico breve, né? Falei com vocês, nascido em Araxá, criado minha vida toda praticamente em Uberaba, me casei em 2014 em Uberaba, Minas Gerais. 2015, nessa época, depois nós vamos falar um pouco desse histórico da consultoria. Eu prestava consultorias em várias regiões do Brasil. Em 2015, eu fui chamado para vir para Rondônia atender o departamento técnico da Big Sal, que está localizado ali em Paraná. Mas antes disso, vem o porquê que a gente veio para Rondônia. Aproximadamente em 98, a antiga indústria Vitasal, hoje Vitamais, e se chama Vitasal ainda, né, o nome base deles. O Hugo, que era o dono da empresa, é ex-aluno do meu pai. E ele convidou meu pai para abrir uma indústria. E meu pai veio ali, 98, 99 mais ou menos, abriram a indústria. 2003 a indústria passou por alguns problemas. Foi onde ela foi encerrada temporariamente, porque ela abriu logo depois e veio bombando também. E a Big Sal iniciou
com um dos clientes, um dos grandes clientes dessa Vitasal, começou a Big Sal, e ele chamou alguns pontos chaves que existiam ali na Vitasal, algumas pessoas, meu pai inclusive, para ser formulador deles. Então em 2003, meu pai começou a prestar assistência, ainda morando lá em Uberaba, prestando assistência à distância. E aí começou tudo isso e a vida dele em Rondônia começou mais pesado. Ali em 99 ele já arrendou terra, né, que é quando a gente aluga alguns pastos para colocar animais lá dentro. Ele arrendou terra, que hoje é a nossa fazenda. Isso foi ali em 98, 99. 2000 a gente comprou a terra. E ali dali para frente foi melhorando devagarzinho. Hoje muitas pessoas veem a nossa fazenda como uma fazenda modelo aqui. Fica localizada em São Francisco do Guaporé. E lá hoje é fonte da grande maioria dos meus conteúdos mais práticos, se bem que hoje boa parte dos clientes também eu consigo extrair bastante conteúdo de lá. O meu aprendizado prático, que eu não tinha aprendido do pré-faculdade todo ali, que eu era o que o pessoal do agro chama de abeia. Eles falam que é o abeia, é o cara que não sabe nada de prática e na hora que vai na fazenda só faz... Não sei se pode falar as palavras. Deve, vontade. Só A faz, gente entendeu. Só faz... Então, eu era o abeia o tempo todo, né? E aí, na fazenda, depois dessa convivência, aí quando eu era mais criança, vamos dizer ali, né? Eu sou de 88. Ali em 2000 eu era um adolescente ali, né? Então... 2000 para frente eu vinha nas férias. Quase todas as férias eu estava aqui em Rondônia. Então eu conheço o Rondônia há muitos anos. Mas eu me formei ali no ano de 2009 para 2010, trabalhando com consultoria o tempo todo. E em 2016 eu me mudei para cá. Já tinha dado aula na faculdade lá em Minas. Já tinha prestado consultoria no Brasil todo, já em várias fazendas no Brasil, várias indústrias no Brasil. E em 2016, na verdade 2015, o Robson, que era o dono da indústria na época, me chamou para compor o departamento técnico, para liderar o departamento técnico da Big Sal. E aí eu falei para ele, beleza, vamos marcar uma data, dia 23 de fevereiro de 2016. Eu poso aí e a gente começa a trabalhar no dia 24 já. Caraca. E ele faleceu no dia 1º de fevereiro. Mentira. Então eu cheguei para trabalhar com ele e não trabalhei com ele, porque eu tinha uma admiração gigantesca por ele, que ele era um gestor incrível, né? E aí eu trabalhei com a Natália, que era o braço direito dele na época, uma gestora fantástica, também me ensinou sobre gestão, o que eu sei hoje, ela me ensinou, né, vamos dizer aí, 70% do que eu sei hoje, né? Caramba. Então tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas, mas não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas eu tô aqui desde 2016, desde o início de 2016. Maravilha. Você comentou que estava fazendo consultorias no Brasil todo. Sim. Isso era de pecuária de corte ou era algum outro assunto específico? Pecuária de corte. Eu tive poucos clientes de pecuária leiteira, mas pecuária de corte sempre foi o assunto que eu me aprofundei mais, né? A minha área de atuação o tempo todo, né? Eu sempre brinco com todo mundo. Hoje eu tô com 14 anos de formado, mas eu tenho 15 de experiência. Porque eu trabalho desde antes, né? Como diz, a gente não era estagiário, era escraviário, né? A gente fazia toda a parte... Eu sempre fazia muita parte burocrática que lá na empresa, eu brinco que meu pai e o meu irmão não gostavam muito de fazer, eu pegava para fazer já quando eu estava na faculdade. Então acabei pegando muita experiência, que era muito ligada ao Ministério da Agricultura, registro de produto de indústria no Ministério da Agricultura, eu pegava muito para fazer. Então já fui pegando uma certa experiência dali. E eu, nesse processo todo, para a gente poder puxar esse histórico todo, eu acabei visitando muitas fábricas, então muita indústria de ração, suplemento igual a Big Sal, igual a Vitasal, igual a Supremax, igual a Sustenutri, que é daqui, né? Eu acabei dando assistência em muitas fábricas no Brasil todo e principalmente fazendas de gado de corte, que inclusive hoje a maior parte dos atendimentos que eu faço, tanto pela consultoria quanto pela Big Sal, ainda são fazenda de gado de corte.